Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala de aula virtual. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Cássia Pereira. Estamos aqui para dar continuidade aos mandamentos que estão elencados no livro de Êxodo, capítulo 20. Caso você ainda não tenha visto os outros vídeos, convido você a assistir o vídeo da introdução das 10 palavras, ou 10 mandamentos, ou as 10 leis de Deus. Nós já postamos o primeiro e o segundo mandamento. Você vai poder se inteirar mais aí do nosso conteúdo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, se você desejar, se inscreva para que você possa receber aqui as nossas aulas totalmente gratuitas aqui no nosso canal, onde nós estudamos a palavra de Deus. Deixe o seu like aí, compartilhe, clique aí nas notificações do sininho, escolha a opção todas. Sempre que sair algum vídeo, você será notificado do nosso conteúdo, certo? E desejo que você seja muito bem-vindo hoje aqui e que você possa ser abençoado tanto quanto eu fui ao estudar esta passagem. Hoje nós vamos ler aqui o terceiro e quarto mandamento. Está escrito assim na palavra de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do Shabat e o santificou. Veja bem, nós optamos aqui pela palavra Shabat, tá? Porque significa o 7º, né? E não a palavra sábado em si, porque a palavra sábado ela é traduzida da palavra Saturday, do inglês, significa o dia de Saturno. Então nós preferimos aqui no original falar Shabat, que esse é o original que está, essa é a palavra correta que está aqui nas escrituras, no contexto original. Nós trabalhamos aqui nas raízes da nossa fé, no contexto original. Então, o que nós temos aqui? 2 mandamentos importantes. Eu tenho dito assim desde o começo que os 10 mandamentos têm a ver com santidade e com santificação. Cada mandamento tem a ver com um nível de santidade, com uma santidade específica. No primeiro, nós entendemos aqui no primeiro e segundo, eu dei uma aula para vocês dizendo que ali dizia respeito à santidade para com a pessoa de Deus. Agora, no terceiro mandamento, nós vamos ver a santidade para com o nome de Deus. E o quarto mandamento, a santidade para com um dia determinado, certo? Um dia mais do que especial. Então, veja bem, a santidade para com o nome de Deus tem a ver com os juramentos. Ele diz aqui, ó, não tome o nome do seu Deus em vão. Ou seja, em outras traduções, você vai encontrar a palavra leviana. Não tome o nome de Deus de forma leviana. Significa dizer o que aqui, pessoal? Que você não pode tratar dos seus assuntos pessoais e particulares envolvendo Deus na questão, porque Deus não te ordenou colocar ele em determinada questão. Nós sabemos que existem pessoas que são mentirosos contumazes. Então, o que ele vai fazer? Ele está dentro de uma mentira, vivendo uma mentira, ou ele fez algo no qual ele foi pego, e ele está negando terminantemente que ele não fez aquilo, que ela não fez aquilo. Ele é um mentiroso, uma mentirosa tão contumaz, tá? Ele acredita tanto na mentira que ela vira uma verdade, tá? Para ele, que ele vai jurar para aquela pessoa que está na frente dele que ele não fez aquilo, aquilo é verdade. E ele vai dizer assim, olha, eu juro até por Deus que é verdade. Então, veja o nível da maldição, do juízo de Deus, né, que pode recair. Por quê? Porque ele está envolvendo Deus, ele está colocando Deus como garantidor, está colocando Deus como fiador, sabe? Num assunto no qual Deus não faz parte, no qual Deus não se alinhou com ele, no qual Deus não está dando respaldo. Entende aqui a gravidade? Então, o que ele faz? Ele macula, ele fere a santidade do nome de Deus. Porque Deus diz assim na Escritura, seja o seu falar sim, sim, não, não. Jesus Cristo disse isso. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que sair disso é de procedência maligna. Ah, não sei, quem sabe, talvez, né? Então, assim, ou eu digo sim ou eu digo não. Quando eu fico em cima do muro, brincando dos dois lados,
eu já estou abrindo portas para o inimigo entrar, para uma procedência maligna entrar, me levar ao engano e levar outras pessoas também ao engano. Prometer coisas que eu sei que depois eu não vou cumprir, fazer alianças depois que eu sei que eu não vou continuar, comprometendo pessoas, brincando com sentimentos. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia antigamente, que a pessoa coloca a mão nas costas e ela faz assim com o dedinho, né? Não, eu juro que eu estou dizendo a verdade, mas por trás tá falando assim, ó, de mentirinha, tá? Eu tô só aqui, de mentirinha que eu tô falando isso. É a mesma coisa, você troca o dedinho aqui atrás das costas e coloca o nome de Deus. Então veja, você fere a santidade que existe no nome dele, porque o nome dele é santo. Ele não coloca o nome dele em determinadas práticas, nem em determinados lugares, e ele também não empresta o nome dele para determinadas pessoas, ele não empresta o nome dele como garantidor de determinadas atitudes, viu? Então esse mandamento aqui é uma lei, você deve se atentar para o que está escrito aqui, para que você não quebre a lei de Deus. Quebrou uma lei de Deus, está vivendo em pecado, certo? Então, não seja leviano com o nome dele, porque o nome dele é santo, soberano, poderoso. O nome que está sobre todo o nome que domina os demônios, que os demônios estão sujeitos ao poder do nome de Deus e do seu filho Yeshua, né? A terra está debaixo da autoridade do nome. Todas as coisas, certo? Elas são cuidadas e elas estão debaixo do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Então ele disse assim na escritura, você não pode, Jesus falou assim, você não consegue controlar nenhum fio de cabelo que cai da sua cabeça, tá? Se você não é capaz de controlar um fio que cai da sua cabeça, um fio de cabelo que cai da sua cabeça, como é que você quer controlar coisas, inclusive comprometendo, colocando Deus na história? Isso não vai dar certo, sabe? Porque você não perguntou para Deus se ele era o garantidor, se ele te respaldava naquilo ali, certo? E mesmo que Deus nos respalde em muitas coisas, mesmo que Deus dê garantia de muitas coisas, mesmo que Deus esteja autorizando muitas coisas, mesmo que Deus esteja conosco em muitas coisas, não quer dizer que eu deva pegar o nome dele e colocar o nome dele como sendo o fiador, como sendo a garantia, certo? Olha, eu juro por Deus que eu te pago. Olha, você não sabe se você vai cumprir isso. E por que você tem que jurar em nome de Deus? Falando que você tem que ter honradez no seu próprio nome. Você tem que ter credibilidade com o seu próprio nome, com a sua própria pessoa, diante das suas garantias na terra, certo? E orar a Deus sobre aquilo que você pode ou que você não pode se aliançar. Agora, a santidade do nome de Deus você não pode quebrar. Então é nesse sentido que ele está falando. Eu não te autorizo a tratar o meu nome de qualquer maneira. Existe santidade no meu nome e eu vou requerer daqueles que utilizam o meu nome. Porque ele diz assim também, queridos, que ele é um Deus que ele não se deixa escarnecer. Significa o quê? Ele não se deixa zombar. Ele não se deixa... ele não admite que o coloque em situações de deboche, de risada, de escárnio, de zombaria. Tipo assim, olha, eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Aí você vira as costas e sai dando risada. Nossa, enganei aquele bobalhão. Falei para ele que eu jurava até em nome de Deus para ele e ele acreditou em mim. Ora, veja bem. Aí você entrou num terreno muito perigoso. Porque você não envolveu somente o seu nome e a quebra de uma credibilidade sua. Mas você envolveu o nome de Deus e a credibilidade de Deus quando ele não te autorizou a fazer isso. Certo? Então você reflita muito bem daqui para frente, quando você for utilizar o nome de Deus como garantia, como penhor das suas decisões, dos seus próprios negócios. Nós usamos o nome de Deus sim para expulsar demônios, o nome de Jesus Cristo, usamos o nome de Jesus Cristo para curar enfermos, o poder do nome dele que desfaz as trevas, não é? Que desfaz os laços de Satanás, que desfaz as obras do maligno. Aí sim, o nome dele. Por quê? Porque o nome dele tem poder. O nome dele tem poder. Então, se você utiliza o nome dele de forma leviana, você está usando um poder de forma leviana. Isso pode se voltar contra você. Porque este poder não foi dado para você, você não tinha nem autoridade para utilizar esse poder. Certo? Porque a questão é, quem é você então daí diante de Deus para sequer usar o nome dele como garantidor das suas obras? Certo? Veja bem, lembra daquele caso dos discípulos lá?
que expulsaram demônios, os demônios saíram, Paulo expulsou o demônio, aí foram aqueles dois lá, expulsaram os demônios bateram neles, mas o apóstolo Paulo também expulsou, nossa, o que o demônio falou? Mas ele eu conheço, vocês não sei quem é, entende? Então quem é você também? Diante de Deus, Deus te conhece? Você é filho dele? E mesmo assim, você está autorizado a utilizar o nome dele em determinadas circunstâncias? Porque a Bíblia vai dizer para você quando é que você está autorizado a usar o nome de Deus. Nessas coisas que eu disse. Contra os demônios, contra a enfermidade, contra a maldade, contra a malignidade, contra as trevas, certo? O quarto mandamento, então, é para lá de polêmico. Nós nem vamos aqui neste vídeo destrinchar tudo o que acontece aqui no quarto mandamento, porque só o quarto mandamento ele já dá 3, 4 vídeos à parte, certo? Então, o que eu vou recomendar aqui para você? Dizer para você que que o Shabat, o 7º dia, é bíblico. Deus nunca mandou você parar de cumprir este mandamento. Jesus nunca aboliu esse mandamento. Jesus nunca aboliu o sábado. Muitas pregações assim, nós estamos agora no tempo da graça, não estamos mais no tempo da lei. Isso é um entendimento extremamente equivocado do que sejam as leis de Deus, tá? É uma mistura aí tão errônea que nós precisamos de um tempo maior aí para explicar isso aí lá num caso mais concreto lá na frente, ok? Num vídeo para uma outra hora. Agora, veja bem. Então, aqui, você vai descobrir que Jesus cumpriu o sábado, porque quando ele fala assim, eu sou o Senhor do sábado, não quer dizer que ele havia abolido o sábado. Ele diz assim, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. E por que ele é o Senhor do sábado, do Shabat? Por que ele é o Senhor do Shabat? Porque foi ele que criou. Ele que criou, ele é dono do Shabat, entendeu como que é? Ele é dono do Shabat. E ele criou o Shabat para os homens. Ele não criou o Shabat para ele criou para os homens. Por que Deus, então, descansa no 7º dia? Para dar exemplo para você. Deus cansa? Não. Deus precisaria descansar? Não. Ele o fez para deixar como exemplo o pai que faz algo para ser exemplo para os seus filhos. Então, ele mesmo se colocou no descanso para ensinar você a entrar no descanso. Que descanso é esse? Um descanso da provisão dele. Lá no deserto, lembra? No pôr do sol. O Shabat é o quê? Do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, do dia seguinte, não é? Então, nós falamos sábado aqui no linguajar da América Latina. Então, o que acontece? Nesse período do pôr do sol, da sexta até o pôr do sol do Shabat, nós estamos nesse período de bênção. E o que ele fazia no deserto quando os hebreus estavam lá? Ele não mandou o maná em dobro? Ele mandava na sexta-feira de manhã em dobro. Por quê? Porque eles colhiam aquela semente para fazer o pão, né? Então ele mandava na sexta de manhã, ele mandava em dobro, que era para ser o suficiente para a sexta e para o Shabat. No domingo voltava o dia normal, porque o domingo é o primeiro dia da semana, tanto que ele chama Dominus, de cabeça, depois segunda-feira o segundo, terça o terceiro, né? É só uma questão lógica, nem precisa entrar tanto em detalhe, porque se parar para pensar um pouquinho só, gente, tá? Só um pouquinho que você começa a pensar, você já descobre muita coisa aqui. E aí eu quero dizer para você o quê? Que ele tem 2 verbos aqui no quarto mandamento, o verbo abençoar e santificar. Então ele, além de ele ter abençoado, ele também santificou. Ele mandou você lembrar e guardar, outro verbo aqui, lembrar e guardar, tá? Existem 2 verbos aqui, tá? O verbo lembrar e guardar, né? Além de você ter que se lembrar do mandamento, você deve guardá-lo, porque existem 2 situações aqui. A primeira, ele abençoou e santificou. Então, por isso que existe santidade no dia. Existe um dia específico para Deus em que há uma santidade especial para ele, que é o Shabat. E eu deixo aqui para você, então, para que você possa se inteirar mais desse assunto, porque ele é um assunto extremamente aprofundado e existe todo um contexto histórico, desde Constantino, quando ele aboliu, né, o Shabat para entrar aí o domingo, né, no contexto romano, tem todo um contexto que precisa ser destrinchado para que você entenda. No entanto, eu vou deixar aqui para você que eu já tenho uma aula gravada aqui no meu canal, que eu intitulei assim, por que que eu guardo o Shabat, certo? Por que que eu celebro o Shabat. Já vai aparecer o card aí para você, você vai entrar nessa aula, e vou deixar também para você 2 links aqui na descrição,
que são 2 estudos maravilhosos do Rabino Mateus Andona, do Ministério Ensinando de Sião, lá de Belo Horizonte, onde ele vai tratar muito esse contexto histórico, certo? E você vai se aprofundar bastante. Por isso que neste 4º mandamento, nós vamos deixar para um outro vídeo o contexto histórico, certo? Lembrando para você que Jesus guardou o Shabat, porque você vai encontrar em todo o evangelho quando ele diz assim: e indo Jesus no Shabat pela manhã na sinagoga para ministrar, tá? Você vai ver os apóstolos guardando o Shabat, eles acendiam as luzes no entardecer da sexta-feira. Você vai lá e Paulo acendendo as luzes do Shabat, todos eles celebravam. Até o século IV, o Shabat estava sendo celebrado normalmente, inclusive pela igreja cristã, tá? Pelos cristãos, porque os judeus, depois de Jesus Cristo, são os judeus discípulos de Yeshua, os judeus messiânicos, os seguidores do Messias, né? Então o judeu nunca foi do cristianismo em si, eles eram do judaísmo, mas discípulos de Yeshua, né? Convertidos a Yeshua HaMashiach, ao nosso Jesus Cristo. E cristão vem depois, que é a palavra Cristô do grego, né? Que significa também aqueles que seguem Cristô, o Messias, não é? Então até o século IV existia. Depois vem aí o imperador maligno, né? E ele quebra as leis de Deus com que autoridade? Eu te pergunto, com que autoridade? Homens ou igrejas da Idade Média, com que autoridade se levantaram para quebrar, para anular mandamentos de Deus que até Yeshua cumpriu. E Yeshua cumpriu toda a lei. Tanto é que quando ele ressuscita e ele aparece para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, o que ele fala? Ele deu uma aula para eles. Quem eu sou? Desde os profetas, passando por Abraão, por Moisés, por Davi, ele deu uma aula de quem ele era, certo? Então ele cumpriu toda a escritura nele, certo? Ele cumpriu todas as leis do Pai e nós não podemos descumprir as leis de Deus, certo? Porque está aqui a nossa premissa: as leis de Deus te mantêm santificado e impedem você de cair em pecado. Por isso você tem que ser um estudioso da palavra de Deus e você tem que ser uma pessoa que aplica na sua vida as leis, os mandamentos e as instruções desse Deus que habita no céu, para que você possa dizer que você é filho dele, ok? Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.